Então, mais uma questãozinha muito legal aqui. E o problema ele pergunta: qual que é a relação com que a velocidade, qual é a relação da velocidade do rato com a vazão do balde para que esse sistema de uma espécie de gangorra, né, se mantenha em equilíbrio? Bom, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo aqui. A gente tem um balde, ele está jorrando água. Quando ele jorra água, o peso que ele exerce nesse lado da gangorra diminui. O que isso gera? Isso gera que o torque que ele gera aqui nesse ponto da gangorra é menor, vai diminuindo conforme o tempo passa. E o que o rato tem que fazer para manter esse sistema em equilíbrio? Já que o peso aqui está diminuindo, se ele continuar aqui, a gangorra vai virar para cá, porque o peso dele vai acabar sendo maior. Né? Se o sistema estava em equilíbrio no início de tudo, o peso dele vai ficar tão grande que a gangorra vai acabar virando para o lado dele. O que ele tem que fazer para manter esse sistema em equilíbrio? Ele tem que se aproximar do ponto da gangorra, que o torque dele vai diminuir. E então o que vai acontecer? Ele vai conseguir ter uma situação que ele vai equilibrar o tanto de massa que esse cara está perdendo com a distância que ele está se aproximando. E como que a gente pode relacionar isso? A gente pode relacionar, então, que a gente vai ter sempre o torque, torque do ratinho tem que ser igual ao torque do balde. Como é que a gente pode relacionar isso de uma forma um pouco melhor para a gente? A gente pode falar, por exemplo, que a variação que acontece no torque do ratinho tem que ser igual à variação, 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 ficou feio, variação, que acontece no torque do balde. O que é o torque do ratinho? É a massa do ratinho. É a massa do ratinho que é constante, vezes o g da gravidade, vezes a gravidade, vezes, né, o deslocamento que ele está tendo ali, né, vezes a distância que ele está do ponto do ponto de rotação, do ponto de giro desse sistema. Né? O que é isso? Para ser a variação do torque, é a variação do deslocamento que a gente vai chamar de x aqui, a variação do x do rato, né? A variação do deslocamento dele, a variação do espaço. A gente tem que a variação do torque no balde vai ser igual ao quê? Vai ser igual à massa do balde. A massa, na verdade, vamos colocar de primeiro outros fatores. Vai ser igual à gravidade vezes a distância, que a gente vai chamar aqui de uma distância L, tá? O balde está uma distância L do ponto de giro do sistema, então vezes L, esses dois são constantes, vezes, né, multiplicado pelo quê? Pela variação de massa dele, né? Variação de massa do balde. Bom, como é que a gente pode melhorar isso aqui um pouco? Como é que a gente pode... Ele está pedindo a relação da velocidade do rato e da vazão. A gente fez uma fórmula que a gente não tem a velocidade do rato e a gente não tem a vazão na nossa fórmula. Como é que a gente pode relacionar essas coisas? Uma ideia muito interessante é tentar colocar um volume desse lado, né? Porque a vazão é o quê? É a variação de volume pelo tempo. Então vamos tentar relacionar isso aqui, ó. Vamos salvar aqui uma formulazinha nossa. A vazão é igual ao quê? A variação de volume pela variação de tempo. E o que a gente tem aqui que a gente pode relacionar massa e volume? Pô, essa aí tu sabe, né? Densidade, né? Densidade é o quê? É massa pelo volume. Pô, a gente tem o que então? A gente tem que a densidade aqui, a gente tem o que na verdade? A gente tem a variação de massa. Né? Vamos relacionar aqui com a variação de massa. Tá. Vamos separar aqui até. Que aqui a gente vai estar pensando ali, a gente vai estar resolvendo o problema. Então vamos abaixar mais um pouquinho aqui, para a gente ter espaço. A gente tem o que então? Que a variação de massa, ela vai ser igual ao quê? A gente vai ter que vai ser igual a densidade vezes a variação de volume, tá certo? Porque a densidade ela vai ser sempre igual. O líquido ele vai ter sempre a mesma densidade. O que vai variar? A massa e o volume. Né? A gente vai ter uma massa que vai estar sendo reduzida
em volume, que por consequência vai estar sendo reduzido, tá? Então a gente tem essa relação. Então vamos substituir isso lá na nossa fórmula. A gente achou aqui a massa do balde aqui, né? Vamos lá então. A gente tem que a massa do ratinho vezes a gravidade, vezes o tanto que ele anda, né? O ΔX é igual ao g da gravidade, que a gente já pode cortar aqui, ó. Se perceber, mesma coisa dos dois lados, já vamos tirar. Vamos facilitar a nossa vida aqui. mr, massa do ratinho, igual a distância do balde ao ponto de giro do sistema, vezes o quê? A densidade vezes a variação de volume. Agora entra uma sacada muito interessante. Como é que a gente pode colocar aqui velocidade do ratinho, transformar aqui, colocar de algum jeito a velocidade do ratinho nesse lado da fórmula, da equação, né? E aqui a vazão. Então, eu já disse aqui para vocês, né? Já está sabido que a vazão é o que? É a variação de volume pelo tempo. E, pô, se tu pensar um pouquinho, o que é a variação de... O que é a velocidade, né? Essa aí tu sabe. É a variação de espaço pela variação de tempo. Olha só que legal. O que é a nossa variação de espaço? Não é o nosso ΔX? Não é o quanto o ratinho está se deslocando? Pô, vamos dividir então os dois lados por ΔT. Ao mesmo tempo, a gente pode derivar pelo tempo também, se tu preferir. A gente vai fazer o que aqui então? A gente vai ter aqui mr, a máxima do ratinho, vezes a velocidade dele, tá certo? A velocidade do ratinho. Então deixa. A gente colocou mr lá. Vai ser igual a distância do balde ao ponto de giro do sistema, vezes a densidade, vezes o que? A vazão. Olha que legal. Variação de volume pela variação de tempo, vazão. Olha aí. E pô, agora tá feito, né? O que ele te pergunta? Vamos voltar lá. Qual a relação de VR com VZ? Então, a relação de VR com VZ é que VR é igual... VR é igual a distância do balde ao ponto de giro vezes a densidade do líquido. A gente sabe que é 1. Né? Ó, vamos colocar aqui. Ó. Vamos presumir que a água, ali está azul, é 1. A densidade é 1. Vazão pela... Aqui, opa, aqui, pronto. Pela massa do ratinho. Olha só. Olha só que legal. Resolvido o problema.